Here we go. Money, money, making crap for money. Salve galera, tudo bem com vocês? Então a gente tá aqui mais um dia para resolver questõezinhas de organelas. Vamos para a primeira aqui. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade do deslocamento celular e na integridade dos filamentos de córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Questãozinha de citoesqueleto, vamos primeiro esclarecer o que é citoesqueleto. Citoesqueleto é uma estrutura presente dentro da célula que é responsável pela mesma função parecida que tem no esqueleto da gente. Então a gente tem três tipos de citoesqueleto. A gente vai ter os microtúbulos, que são formados de tubulina e estão relacionados ao movimento de cílios e flagelos, tá? A gente vai ter os microfilamentos, que são formados por actina e têm relacionado à motilidade da célula, ou seja, ao formato da membrana, ao andar da membrana, aos pseudópodes das amebas, tá? Que é a movimentação delas aí. E tem os filamentos intermediários, que eles são mais difíceis de ser encontrados. Não é toda célula que tem e está relacionado à organização das organelas. Ou seja, é quem faz com que a organela fique em cada lugar. Vamos analisar aqui a questão, como é que fica. A gente tem a velocidade de deslocamento, a adição da droga, no momento 1, está aqui. Ó. E a partir desse momento da adição da droga, a velocidade dessa célula está caindo. E observem, ó, que a superfície celular ela está sendo comprometida, beleza? Então, provavelmente é algum desses três filamentos aí que tem relação com o comprometimento do formato da célula, tá? Na situação 2, mesmo após a adição da droga, vocês podem perceber que é um espermatozoide. O corpo celular do espermatozoide mudou de forma, porém o flagelo continuou intacto, tá? E também não influenciou em nada na velocidade do espermatozoide. Então, o que é que eu tenho de conclusão com essa questão? Vamos ver as alternativas aqui. O pesquisador concluiu que essa droga age sobre o quê? Sobre o microtúbulo? Galera, é o seguinte, a questão do microtúbulo, ela está muito relacionada a cílios e flagelos, ou seja, no espermatozoide tem um flagelo. O flagelo foi modificado? Não. Então, basicamente, não tem nenhuma ação em cima dos microtúbulos. Ela tem ação no formato da célula. Dos três mecanismos do citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários, aqui tem o comprometimento da estrutura do formato da célula é o microfilamento, tá? E o microfilamento, ele é formado pelo quê? O microfilamento, ele é formado por actina, tá? Deixar bem claro. Microfilamento formado por actina, microtúbulos são formados por tubulina, tá? Vamos continuar a questão. Então, microtúbulos, não, tá errado. Filamentos de actina apenas. Já faz mais sentido, né? Considerando que os filamentos de microfilamentos, ficou redundante isso, mas tudo bem, é relacionado sim à actina apenas. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a alternativa B. Porém, ó, filamentos intermediários, como eu já falei, são raros de acontecer e eles não modificam o formato da célula, mas sim a organização de organelas, tá? Então, tá errado aqui. Filamentos de actina em microtúbulos não, se tivesse relacionado a microtúbulos, provavelmente o flagelo pararia de funcionar também, tá? E o filamento de actina e filamento intermediário também não faz sentido, porque filamento intermediário não existe em flagelo, beleza? Vamos continuando. Questão 2. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose, termos interessante para a gente conversar, ou morte celular programada.
Galera, para quem não sabe ou para quem não lembra, a apoptose é um mecanismo que a célula tem para destruir ela mesma caso alguma coisa aconteça. Por exemplo, a célula está muito velha, ou por exemplo, a célula está com defeito, é uma célula cancerígena. Então, ele usa um mecanismo para literalmente matar a célula e aproveitar esses restos celulares aí para fazer alguma coisa. Porque não é interessante estar mantendo uma célula que está com defeito, beleza? Regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é. Beleza, a gente tem que entender qual é a organela que é responsável pelo processo da apoptose. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Ribossomos. Vamos ter que entender cada um desses aqui. O ribossomo, ele está relacionado à síntese de proteínas, beleza? Então, ele não tem nada a ver com a apoptose. Lembrando que o retículo endoplasmático rugoso, ele também possui ribossomos, e justamente por isso ele também sintetiza proteínas. Então, qual é a diferença de eu ter um ribossomo lá no retículo endoplasmático rugoso e ter um ribossomo livre no citoplasma? Seguinte, aprendam isso. Quando a célula for sintetizar uma proteína mais complexa, ela vai atuar nos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. Se for uma proteína mais simples ou mesmo uma proteína que não vai sair da célula, aí ela manda para os ribossomos do citoplasma, que é mais rápido e não vai precisar de tanto esforço. Tranquilo? Função dos lisossomos. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular, tá? Digestão celular. Ou seja, são eles que têm enzimas que podem digerir algumas substâncias da célula, inclusive eles podem fazer fagocitose. E o que é fagocitose? É se alimentar e a célula engolindo alguma coisa. E tem a exocitose, que é a célula excretando alguma coisa, tá? Basicamente, os lisossomos, eles são vacúolos, eles são bolinhas feitas de gordura, tá? Que dentro delas vão ter várias enzimas. E vocês sabem que as enzimas geralmente terminam com ase. Então eu vou dar um exemplo. Se eu quero destruir uma proteína, lá dentro do lisossomo vai ter uma protease. Se eu quero destruir lipídio, lá dentro do lisossomo vai ter lipases, tá? Se eu quero destruir nucleotídeos, lá dentro do ribossomo vai ter nuclease, sempre terminando com ase porque é uma enzima. Os peroxissomos, que está aqui embaixo, eles têm a função de desintoxicar a célula. Tem a função de desintoxicação da célula. Principalmente da questão dos radicais livres. Então, a função, olha o nome, oxi, tá? Oxi que lembra oxigênio. Os peroxissomos têm a função também de, além de desintoxicar a célula, eles evitam com que o oxigênio se transforme em um radical livre, tá? Fazendo com que a gente não tenha tantos problemas com o nosso DNA. Complexo de Golgi. Qual é a função do complexo de Golgi? Galerinha, para vocês não esquecerem, a função do complexo de Golgi, ele é o correio, os correios da célula. Ele tem a função de armazenar e de empacotar. Vamos dar um exemplo. Mandei um RNA lá para o retículo endoplasmático rugoso, tá? Lá no retículo endoplasmático rugoso eu sintetizei a proteína. Depois de eu sintetizar a proteína, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que vesicular ela para enviar para fora da célula, porque ela só vai conseguir sair para fora da célula com uma vesícula. Quem vai colocar essa vesícula nela? O complexo de Golgi, tá? Então o complexo de Golgi ele empacota, dá o endereço e faz com que alguma molécula que está dentro da célula saia para fora da célula. Beleza? E a gente vai ter o retículo endoplasmático, que a gente sabe muito bem, já falou, né? Retículo endoplasmático rugoso é porque tem ribossomos, síntese de proteínas. Mas, além do retículo endoplasmático rugoso, a gente também tem o retículo endoplasmático liso. Qual é a diferença de um para outro? O retículo endoplasmático rugoso tem a função de sintetizar proteínas, como a gente já falou 1000 vezes, eu acho que vocês nem aguentam mais. E o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de sintetizar lipídios, tá? Sendo assim, quando o meu corpo, minha célula, quiser sintetizar uma gordura, um hormônio esteroide ou qualquer coisa do tipo, ele vai mandar para o retículo endoplasmático liso, não para o retículo endoplasmático rugoso. Porém, a gente quer saber qual dessas faz a apoptose. Bom, se a apoptose é destruir a célula
e a célula é formada por componentes orgânicos como proteínas, carboidratos, lipídios e nucleotídeos, a organela que faz mais sentido para fazer essa função são os lisossomos, que fazem o processo de digestão e eles também têm enzimas. Só para deixar claro que o lisossomo faz isso de forma proposital, tá? E basicamente o lisossomo propriamente se abre dentro do citoplasma e essas enzimas começam a fazer a digestão de dentro para fora da célula. Isso é chamado de apoptose ou morte programada da célula. Belezinha? Próxima questão. Uma questão aí falando sobre a ricina, que é uma substância tóxica, é um tipo de veneno. A ricina é uma substância extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, galera, endocitadas, o que é uma coisa que acontece em endocitose? Endo vem de dentro, então citose é alguma coisa que está sendo colocada para dentro da célula, tá? Geralmente pode ser uma bactéria, pode ser um protozoário, tá? Pode ser um nutriente, porque a gente sabe que as células do sistema imune elas também precisam engolir esses agentes patógenos. Então a gente também considera endocitose. Por exemplo, um macrófago lá engolindo uma bactéria para destruir ela, é um processo de endocitose. Tranquilo? Penetra no citoplasma da célula, onde destrói os ribossomos, lembrando ribossomo é o que? Síntese de proteínas, tá? Matando a célula em poucos minutos. Veneno bem perigoso aí. O uso dessa substância pode ocasionar a morte ao inibir diretamente a síntese de quê? Muito fácil, pelo amor de Deus. E questão de Enem isso aqui, tá? Então para vocês verem que o Enem não é um bicho-papão como vocês pensam. Bom, a função do ribossomo é o quê? É sintetizar RNA? Não, né? Totalmente errado. A função do DNA, vou marcar de roxo aqui para ficar um negócio mais pronto. A função do ribossomo é sintetizar DNA ou tem alguma coisa relacionada? Não, também está errado. É sintetizar lipídios? Não, quem sintetiza lipídios você já falou, Rani, é o retículo endoplasmático liso. É sintetizar carboidratos? Não, nem existe isso. A gente nem falou sobre síntese de carboidratos. O que a gente falou é que os ribossomos eles fazem especificamente síntese de proteínas. Questãozinha fácil, aí não perde nem tempo. Viu o ribossomo, já marca a proteína e vai embora para fazer as questões mais difíceis, beleza? Vamos para a próxima. Questão 4. Um pesquisador preparou um fragmento de caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observada em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após alguns descuidos, as amostras foram misturadas. Que estrutura celular permitiria a separação das amostras se reconhecidas? Bom, eu tenho um fragmento de caule de flor de margarida, ou seja, é uma célula vegetal, e eu tenho também a pele do rato, tá aqui, ó. Então aqui eu tenho uma célula vegetal e aqui eu tenho uma célula animal. O que é que tem de diferente de uma célula vegetal para uma célula animal que eu posso analisar? Muito fácil. Vamos lá. A célula vegetal, ela vai ter mecanismos para fazer o que uma célula animal não faz. Por exemplo, o animal consegue correr, ele consegue fugir. Então ele consegue se defender. Só que a planta não. A planta é parada. Então ela precisa ter uma resistência a mais. Por isso que as plantas são mais duras, né? Você faz o teste, né? Você dá uma cabeçada no seu coleguinha, dá uma cabeçada numa árvore, o que doer mais, o que for mais duro é o que tem parede celular. Então, é uma coisa aí que as células vegetais têm, que a célula animal não tem, parede celular. Primeiro ponto, tá? Outra coisa, quando você está com fome à noite, você consegue muito bem ir lá, assaltar a geladeira, pegar uma comida e se alimentar. Só que a planta não consegue fazer isso. Ela precisa de mecanismos para produzir seu próprio alimento e não ir atrás. Que vocês sabem muito bem que a alimentação da planta, as plantas, grande maioria são autótrofas, elas fazem fotossíntese. E para fazer fotossíntese, eu preciso ter cloroplastos,
que até o momento são exclusivos de células vegetais. E uma outra coisa é a questão da reserva de água e nutrientes. Quando a gente está com sede, a gente consegue ir atrás de água. Já as plantas não, elas dependem do ambiente ter água ou não. Então ela precisa de um mecanismo para guardar essa quantidade de água e essa quantidade de nutrientes que sobra quando tem excesso, que são os vacúolos, tá? Que é uma estrutura como se fosse uma bolsinha que tem dentro da célula. Então, é isso que diferencia célula vegetal de célula animal. A célula vegetal tem algumas coisinhas a mais que a célula animal não tem, tá? Basicamente isso. Então, vamos lá analisar a questão. Alternativa A. Ribossomos e mitocôndrias. Tem, né? Tem que ter. Se sintetiza proteínas e se produz energia, que é a função da mitocôndria. A função da mitocôndria é produzir energia no formato de ATP, ausente nas células animais. Maconha total. Não faz menor sentido essa questão. Está totalmente errada, tá? B. Centríolos. O que são centríolos, professor? Centríolo, galera, é uma organela, é um mecanismo responsável de fazer a divisão da célula. É ela que é responsável por fazer a mitose, a meiose, tá? Dividir e separar o material genético no formato de cromossomos. Lisossomos, a gente já falou, né? Digestão celular, tem nos dois. Organelas muito numerosas nas plantas. Ok? Não tem nada a ver, né? Tem nos dois. Tem que ser organelas que tenham só em uma e outra não, para a gente conseguir diferenciar. Envoltório nuclear, o núcleo, pelo amor de Deus, toda célula eucarionte tem, tá? Lembrando que as células eucariontes são as células animais e as células vegetais. E a célula procarionte são as células presentes em bactérias que não têm núcleo, tá? E nas árqueas, que são a classificação de um novo grupo aí que separou de bactérias. A gente tem bactérias e árqueas, tá? Que são procariontes e não tem núcleo. Então, não faz sentido nenhum. Lisossomos e peroxissomos, que também tem nas duas, tá? A gente tem que encontrar uma dessas três funções aqui e só sobra a alternativa E. Parede celular, cloroplasto e até nem vacula ela falou, mas como já tem cloroplasto, tá bem na cara aí. Questãozinha muito fácil, alternativa E. E vamos para a próxima. Questão 5. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucarióticas, assim como os cloroplastos, teriam sido originadas de procariontes ancestrais. Essa questão está muito boa. Que foram incorporadas por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que surgiu essa teoria é, beleza, galera, isso aqui é chamado de teoria endossimbiótica. O que é que aconteceu aí? Há muito tempo atrás, milhões de anos atrás, a gente só tinha células como mecanismos de vida e em algum momento que a gente ainda não explica muito bem isso, explica na verdade, mas é muito detalhe, a gente teve a fagocitose de uma célula eucarionte engolindo uma bactéria, que é uma célula procarionte. E provavelmente isso aconteceu mais de uma vez. E na primeira vez que aconteceu, originou a mitocôndria. Tá? E na segunda vez que aconteceu, originou o cloroplasto. Então, basicamente, hoje em dia, essas bactérias que foram escravizadas pela célula eucarionte são a organela mitocôndria e a organela cloroplasto. Mas beleza, o que é que elas têm de especial que as outras organelas não têm, que fazem com que elas sejam presentes nessa teoria endossimbiótica? Duas coisas, tá? Elas têm DNA próprio. Isso é interessante, porque é a única organela que tem DNA próprio, cloroplasto e mitocôndria, tá? Inclusive, elas conseguem também fazer autoduplicação. Por quê? Pelo fato delas terem DNA próprio, elas conseguem se duplicar sem que a célula faça divisão. Outra coisa também é que elas têm mecanismos parecidos com ribossomos internos, que conseguem fazer o próprio material dela produzindo mais dessa organela. Por exemplo, a mitocôndria consegue produzir mais dela. Curiosidade sobre o DNA da mitocôndria é que ele é 100% da mãe, porque como vocês sabem, na hora da fecundação, que tem lá do ovócito, né, mais o espermatozoide, somente o que vai entrar dentro do ovócito
é a cabeça do cromossomo, através do acrossoma, né, que vai penetrar aqui e vai ficar aqui dentro. E o flagelo fica do lado de fora. Ora, sabe onde é que está as mitocôndrias do espermatozoide? Exatamente aqui no flagelo. Então, como o flagelo não entra, a mitocôndria também não entra. Então, o seu DNA mitocondrial, o meu, o de todo mundo, é somente da mãe. O DNA mitocondrial é 100% da mãe. Ele é utilizado na construção do nosso corpo? Não, tá? Ele é utilizado somente na mitocôndria. Porém, a gente pode utilizar ele para fazer testes de paternidade, tá? No caso de maternidade, né? Porque é só da mãe. Por exemplo, se você tem um corpo carbonizado, o melhor DNA para ser utilizado é o DNA mitocondrial, porque como ele é parecido com a bactéria, ele tem uma membrana extra, então ele resiste mais a calor. E é um DNA que é mais fácil de ser testado, porque ele é 100% da mãe. Então, se eu pegar qualquer mulher que seja da família dessa pessoa que foi carbonizada, eu consigo uma similaridade de DNA muito grande. Não é que nem o DNA do núcleo, né? Que é 50% do pai e 50% da mãe. Esse aí eu só preciso da mãe e dá certo, tá? Massa? Vamos embora. O que é que tem de característica na mitocôndria que faz com que eu consiga identificar que ela faz parte da teoria endossimbiótica? Capacidade de produzir moléculas de ATP? Isso é verdade? Sim, é verdade. A mitocôndria produz sim moléculas de ATP, mas isso não me prova de forma alguma que ela já foi uma bactéria um dia e que ela já foi um organismo procarionte. Só diz a função dela, que lembrando é produzir ATP através do uso de carboidratos e oxigênio, num processinho muito bonito chamado de ciclo de Krebs. Mas é aquela coisa que o Enem gosta de fazer. O conceito está correto, mas ele não condiz com o enunciado da questão, porque não fala nada sobre a teoria. Beleza? Então, tá errado. Não faz o menor sentido. Presença de parede celular semelhante à de procariontes, ela não tem parede celular. Ela tem uma segunda membrana. Hoje em dia não é mais considerado parede celular. Então, por isso que está errado, tá? Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma. Isso também não me diz, porque, por exemplo, outras organelas também têm membrana, tá? Então não me diz nada. Na verdade, a caracterização de organelas é ter membrana. Inclusive, fica um adentro para a questão dos ribossomos. Ribossomos não tem membrana, então ela é a única organela não membranosa, tá? Alguns autores nem consideram como organela, é só uma estrutura celular, mas eu acho que é organela sim, porque ela está agindo como uma função e seria muito doido não considerar que ribossomo é uma organela, tá? D. Capacidade de autoduplicação. Capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio. Bom, isso aqui. Isso aqui também pode ser chamado de DNA plasmídio, tá? Semelhante ao bacteriano. Tá perfeita essa alternativa aí. Eles têm sim um DNA circular próprio e é esse DNA que fica solto lá dentro da mitocôndria que permite que ela faça autoduplicação. Então, nesse caso aí, marca D de Deus e vamos embora. Questãozinha 6 aí. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processo dependente de energia. Essa diferença de taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem de metabolismo de síntese mais elevado, dentre os 5 esquematizados na figura. Beleza, o que é que tem aí? Na legenda a gente tem a bolinha, a mitocôndria, o bastãozinho aí, o retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ter heterocromatina e eucromatina e o nucleolo ali dentro. Então, qual dessas linhagens deve ser escolhida pelo pesquisador? Bom, ele está pedindo, ó, uma linhagem em uma empresa que produção de hormônios proteicos, ou seja, ele quer uma linhagem que tenha muita produção de proteína, né? Que faça síntese mais elevada. E aí é só você lembrar, galera, qual é a organela que faz síntese de proteínas. Precisa dizer? Tá fácil, tá? Tá muito fácil.
Então é só eu ver qual dessas linhagens aqui ela possui mais retículo endoplasmático rugoso, né? Que tem a função de sintetizar proteínas. A linhagem um só tem um, a linhagem 2 tem duas, daqui a outra. A linhagem 3 também tem duas, a linhagem 4 vai ter 4 retículos endoplasmáticos, está aqui, ó. E a linhagem 5 só tem um, então tá bem na cara. É simplesmente só contar linhagem 4, D de Deus de novo, e vamos embora que tá muito fácil hoje. Questão 7. O indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros. O que seriam polímeros? Poli vem de muitos, né? Então polímero é uma estrutura que é composta por vários pequenos pedacinhos aí, tá? Ele diz aqui especificamente polímeros comestíveis, os quais são obtidos por meio de cultura e crescimento. Na figura, podem ser observada a proporção de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem, tá? Então, fica a dica aí para vocês, galera. Olha que questão fácil. A gente vê o gráfico, né? Se assusta, um monte de coisa aqui. Porém, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só tirar a minha câmera aqui do meio para vocês conseguirem observar. Pronto. Deu um pouquinho aqui. Dá certo. Fechou. Vamos lá. Quando falar de secreção, quem é que secreta? Qual a organela que secreta? A organela responsável por secreção é o complexo de Golgi, tá? Ah, mas a proteína lá, a proteína é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso. Ou a gordura é sintetizada no retículo endoplasmático liso. Ela é sintetizada, produzida, não é secretada. Para ela ser secretada, ela tem que sair da célula. Inclusive, algumas proteínas nem saem da célula, ficam lá dentro mesmo. Então, para poder ser secretada, ela precisa ser vesiculada, porque a membrana da célula é de lipídios e ela só passa vesiculada por um lipídio, tá? O que acontece? Então eu vou ter que procurar basicamente a linhagem de células que tem maior quantidade de complexo de Golgi. Muito simples, tá? Eu observo aqui, ó, a cor mais escurinha. Opa, pegar a canetinha aqui. A cor mais escurinha é a quantidade de núcleo. A cor mais escura é o retículo endoplasmático. O cinza claro é o complexo de Golgi que a gente quer. E o mais escurinho é a mitocôndria. Então eu desconsidero tudo isso aqui, desconsidero isso aqui, que não vale de nada, desconsidero isso aqui e foco só no meu objetivo. Qual desses possui maior produção de complexo de Golgi? Linhagem 1, 2, 3, 4 ou 5. Tá claro e evidente. Se eu não conseguir observar aqui no gráfico que esse é o maior, eu consigo observar na linhagem, ó, 50, maior quantidade de produção. Então, alternativa de novo, vamos ver? Consegue ver aqui? Linhagem 1, alternativa A de amém. Vamos para a próxima. Para identificar, essa aqui vocês já vão saber, mas vamos lá. Para identificação de um rapaz vítima de acidente, para identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear. DNA nuclear. Para comparação do DNA disponível dos possíveis familiares. Essa galera aqui. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar o DNA mitocondrial que a gente acabou de falar. Né? O DNA mitocondrial que está lá na mitocôndria é 100% da mãe. Para dirimir dúvidas. Para identificação do corpo, os peritos devem verificar se há homologia, ou seja, o que é homologia? Igualdade, tá? Duas coisas iguais. Entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de quem? Fácil. Primeira coisa, DNA mitocondrial vem do pai ou da mãe? Da mãe. Então todo mundo que for macho aqui está desconsiderado. Pai não vale, filho não vale, avó materno
Também não vale. Ele é homem. Ele tem uma filha, tá? Mas ele é homem, então ele não produz, ele não passa o DNA dele para a filha dele. O DNA da filha dele mitocondrial é 100% da mãe, então eu descarto também. Olha que questão fácil. Só sobrou a avó materna e aí você vai se embora e marca sem medo aí mais uma vez, D de Deus. Questãozinha muito fácil, biologia tá fácil demais hoje. Todas questões de Enem, tá, galera? Pra vocês verem como o Enem tá de boaça. Vamos lá. Questão 9. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro dos tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs, já você tem uma noção de qual organela a gente está falando, porque está falando do ciclo de Krebs, é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta o peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Galera, qual é, tá, a organela que faz ciclo de Krebs? Para quem não lembra, vamos lá recapitular. Ciclo de Krebs faz parte de um processo chamado de respiração celular. A respiração celular, ela acontece em 3 momentos. Tem a glicólise, que é a quebra da glicose, que acontece no citoplasma, resultando em uma molequinha chamada de piruvato, que vai para dentro da mitocôndria e vai passar por um processo de oxidação, tá? Resultando em uma molécula de acetil-CoA, tá? Esse acetil-CoA vai reagir lá dentro mais uma vez e vai entrar em um processo chamado de ciclo de Krebs, lá dentro da mitocôndria. Nesse processo de ciclo de Krebs, que acontece lá na mitocôndria, você vai produzir várias moléculas de energia, como ATP, NAD e FAD, que depois vai para o terceiro processo, que é chamado de fosforilação oxidativa, onde você vai produzir de fato os ATPs. Tudo isso, né, tanto o ciclo de Krebs como a fosforilação oxidativa acontecem dentro da mitocôndria. Então, se falou de ciclo de Krebs, automaticamente falou de mitocôndria. Difícil? Sempre lembrem disso. Falou de ciclo de Krebs, é mitocôndria. Acabou a história, não tem mais nem o que falar. Vamos para a próxima. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção de transgênios no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes. Então, ou seja, não é célula vegetal. Não tem célula vegetal aqui nessa história. Como as leveduras. Boa. Que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores, né? Basicamente um fungo aí. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênios em leveduras? Tá, ele quer usar uma estratégia de DNA recombinante, tá? Sem basicamente utilizar o DNA nuclear. Por quê? Porque não tem. Tem núcleo aqui falando? Não tem, ó. Momento nenhum tá falando aqui, ó. Lisossomos, digestão, né? Vamos lá. Lisossomos, digestão, não esqueça. Digestão. Mitocôndria, energia, produção de energia. Peroxissomos, desintoxicação, né? E oxigenação lá dos radicais livres. Complexo de Golgi, ocorreu das células, vai vesicular e armazenar. Armazenar.
E o retículo endoplasmático, se for liso, síntese de lipídios. E se for rugoso, síntese também, só que de proteínas. Porém, de todos esses, quem é o único que tem DNA também? Tem nem graça. DNA mitocondrial é a mitocôndria que tem DNA. Então ela teria que fazer uma alteração exclusivamente dentro da mitocôndria. Questão 11. Muitos estudos e síntese de endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo de caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Vamos lá. Ele basicamente fez um marcador onde acompanhou desde da informação ser colhida, ser transcrita e ser produzida uma proteína. Ele está perguntando aí qual desses gráficos corresponde com essa sequência aí. Vamos lá. A gente vai ter três organelas aí bem evidentes. Duas organelas e um processo, né? Retículo endoplasmático, que se é proteína, lembrando que é rugoso. Complexo de Golgi, que vai receber essa proteína, vai colocar numa vesícula e vai mandar para fora. Então, eu tenho que encontrar o gráfico aqui que basicamente tem um momento inicial. Ó, tem o tempo, radioatividade. E eu tenho as três barrinhas. A barrinha branca. Opa. A barrinha branca é retículo. A barrinha cinza é complexo de Golgi e a barrinha preta é vesícula. Então eu tenho que achar um que tenha primeiro muita ação no retículo, depois eu tenho muita ação no complexo de Golgi, depois eu tenho muita ação na vesícula. Muito fácil. Vamos lá. Essa aqui, primeiro começa com a vesícula. Não, a vesícula é o processo final. Já não faz o menor sentido, tá errado. Essa aqui começa com um complexo de Golgi. Não, tem que começar com o retículo endoplasmático, que é onde a proteína vai ser formada. Aqui a gente já tem, ó. AD não, né? Porque AD está começando com o complexo de Golgi. Então a gente fica aqui entre a C e a E, que ambas começam com o retículo endoplasmático. Então, aos 5 minutos, muita ação do retículo endoplasmático, nada das outras. Show! No segundo momento, eu tenho mais ação do complexo de Golgi. Aqui já está sem sentido. A vesícula não é. Para depois da ação do complexo de Golgi ser empacotado em uma vesícula e mandado para fora da célula. Essa aqui faz muito sentido. Então, questão certa, C de Cristo. Beleza? Vamos lá, galerinha. Última questão aí pra gente ir para casa feliz com a poesia. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina, olha só, e estranha alma existe. Silenciosamente ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo a entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua formalha consumi-la. Sua origem microbiana? Quem é que tem origem microbiana, galera? Quem faz parte da teoria endossimbiótica, né? Supomos. Julgar-se adapta de as células eucariontas considerarem como escrava. Quem foi escravizado? A gente já falou sobre hoje, teoria endossimbiótica, escravo, né? Uma célula vai da nossa verdadeira evolução. Quem são esses aí? Centríolo não, né? Lisossomos não. Complexo de Golgi nem pensar. Retículo endoplasmático liso pior. Aqui era uma bactéria que a gente escravizou e começou a produzir energia pra gente. Mitocôndria,
que é a organela que o Enem mais gosta de cobrar. Então, não esqueçam de mitocôndria, não esqueçam de ribossomos, que são as duas organelas que têm maior presença no Enem, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, até a próxima. Tchau!